Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 30 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Não estava ardendo o nosso coração? Hoje, a liturgia nos propõe a meditação sobre o famosíssimo acontecimento dos discípulos de Emaús. É um trecho que se explica sozinho. Tente anotar os pensamentos e os sentimentos dos dois discípulos antes de encontrar Jesus. Depois, se concentre sobre a ação de Jesus. Enfim, sublinhe o que nasceu neles depois do encontro com o ressuscitado. Nada no mundo é capaz de fazer arder o teu coração como Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção e partiu, e o deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram:
realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos refletir juntos, irmãos, com profundidade sobre o que tem no coração quem encontra Jesus ressuscitado e o que tem no coração quem vive perdido e não acredita em Jesus. Esses discípulos andaram muito com Jesus, mas não entenderam na profundidade quem ele era. Primeiro, estão fugindo de Jerusalém, com o medo de serem mortos eles também. Segundo, eles não têm coragem, não querem enfrentar a situação, preferem sair, até a poeira abaixar. Terceiro, para eles foi bom até enquanto durou, mas agora a vida é uma outra. Eles têm a clara percepção que tudo acabou. Estão decepcionados e desiludidos. Quarto, discutem, estão longe da luz e brigam igual a todos os outros seres humanos. Discutem sem sentido. Quinto, para eles Jesus está morto e não há mais esperança nenhuma. Sexto, são gente sem inteligência, duros e tardos de coração, sem fé. Sétimo, se deixam esmagar pela tristeza. Não acreditam nas boas notícias. Estes discípulos não acreditam e preferem fugir. Meu irmão, tente agora silenciar um minuto o teu coração e se mergulhe no coração triste desses dois discípulos de Emaús, antes de se darem conta de que Jesus estava vivo, ressuscitado no meio deles. Tente se mergulhar no coração desses dois discípulos. Agora, irmãos, vamos concentrar a nossa atenção sobre o que acontece dentro do coração desses dois discípulos, quando Jesus aparece no meio deles, mesmo que eles não se deem conta e acham que é um companheiro de caminhada. Os seus corações sentem antes mesmo que o cérebro raciocine. Primeiro, ardia o coração no peito. O coração recomeçava a esperar. O coração batia forte, mesmo que a cabeça não entendesse o porquê. É isso que acontece quando Jesus está presente. Tudo volta a florir. É uma eterna e maravilhosa primavera. O gelo se derrete. Segundo, a presença de Jesus é agradável e eles o convidam a ficar. Terceiro, as Escrituras começam a ser compreensíveis. Quarto, voltam as forças, levantam da mesa e retornam a Jerusalém em plena noite, enfrentando todos os perigos. Esquecem que estão cansados por ter caminhado o dia inteiro. Enfrenta os 10 quilômetros ou mais que separam Jerusalém de Emaús, para partilhar a boa nova com os outros. Quinto, não estão mais sozinhos. Logo querem se reunir com os outros que se encontram no cenáculo.
Vamos, portanto, deixar mais um minuto para tentar entender e descer no coração desses discípulos, quando Jesus se une a eles no caminho. Enfim, observe bem. Reconheceram Jesus ao partir o pão. Olhe bem a força da Eucaristia. É a experiência da Santa Missa, do partir o pão, que leva eles a reconhecerem Jesus. Se abriram os seus olhos. No início da história da humanidade, os olhos de Adão e Eva tinham se aberto para o mal e a malícia. Mas agora os olhos se abrem para enxergar a vida plena que Jesus nos trouxe. Na Eucaristia encontramos Jesus. Na comunhão fraterna encontramos Jesus. Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. No pobre encontramos Jesus. Qualquer coisa que fizestes ao menor desses meus irmãos, é a mim que o fizestes. Todas estas experiências acendem o coração, revigoram o corpo, passam uma alegria imensa, nos fazem ressuscitar com Jesus. E agora, irmãos, vamos reler novamente este Evangelho de hoje, para interiorizar a experiência destes discípulos de Emaús que tanto são parecidos conosco. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu."
Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção e partiu, e o deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram, e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Vamos agora pensar em qual será o propósito deste dia, para que o nosso coração também arda de amor por Jesus. Refletimos um pouco mais como concretamente colocaremos em prática este propósito hora por hora durante o dia de hoje. Realmente, o Senhor ressuscitou. Paz e alegria a todos. Não ardia o nosso coração no peito. Paz e alegria a todos. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o
do Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém,